Fala galera, tudo bem? Meu nome é Fábio Paredes, eu sou professor de matemática, raciocínio lógico e concurseiro, assim como vocês. Vou trazer hoje a prova de técnico judiciário do TRT 11ª Região, TRT Amazonas, e analista judiciário também. Então, a prova de analista, tanto oficial de justiça quanto a JJ, quanto a JA, na parte de matemática e raciocínio lógico foram as mesmas questões. Então, na prova de técnico caíram 8, que é esse vídeo aí que vocês vão ver agora. O material vai estar no link aí abaixo para vocês baixarem, quem não tem acesso à prova. Vai estar só a parte de matemática, tá? Então, a numeração das questões não é totalmente fiel à prova. E depois eu vou gravar um vídeo com as questões de analista também. Então, eu estou fazendo esse vídeo porque muita gente me perguntou o que eu achei das questões, se estava fácil, se estava difícil, as minhas considerações, se tinha alguma coisa passível de alteração de gabarito ou de anulação, enfim, né? Então, eu resolvi gravar esse vídeo para trazer minhas considerações em relação a essas questões, mas eu já adianto que, em relação tanto à prova de técnico quanto à prova de analista, não tem nada passível de anulação. As questões estão dentro do edital, dentro da normalidade. Então, ao meu ver, não tem nenhuma questão passível de anulação. Então, para quem não me conhece, como eu já falei anteriormente, meu nome é Fábio Paredes, eu sou concurseiro, assim como vocês, e sou professor de matemática também. Então, eu vou tentar ajudar vocês aí, através dessa resolução dessa prova, a tentar entender um pouco mais. A gente vai discutir aqui algumas coisas em referente à FCC, que é a banca que tem dominado quase que 100% aí os tribunais regionais do trabalho, assim como os TREs, alguns TRFs e por aí vai. Então, em relação à matemática, a FCC é uma banca que te exige raciocinar logicamente, né? Parece até que é um pleonasmo você falar isso, mas ela é pouco algébrica em comparação ao CESP, ao ESAF, por exemplo. Em compensação, a gente vai ver aqui na nossa primeira questão o contrário disso tudo que eu estou falando, né? Por mais que ela seja uma banca que te faça raciocinar, a primeira questão da prova de técnico que a gente vai corrigir agora é uma questão pura e simplesmente algébrica, né? Então, vocês podem pesquisar aí nas provas anteriores, vocês não vão encontrar com frequência questões desse formato, dessa primeira questão aqui. Ô Fábio, isso significa que a FCC está mudando, não sei o quê? Eu não acredito, porque se isso acontecesse, seria uma mudança para pior. Porque, afinal de contas, você está concorrendo ao cargo de técnico judiciário, não ao cargo de matemático, engenheiro e por aí vai. Então, o mais importante, acredito que o tribunal queira, é um funcionário que raciocine logicamente, né? Não um mero reprodutor, né? Uma simples calculadora. Então, eu não acredito que a FCC esteja mudando o feitio, pelo contrário, eu acho que dentre as bancas grandes, assim, é a que mais cobra questões bacanas, questões inteligentes de matemática e raciocínio lógico. Então, não vejo uma mudança, né, no perfil da banca. Mas caiu essa questão, uma questão razoavelmente tranquila, mas que envolve pura e simplesmente conceitos algébricos, né? Então, beleza? Então, lembrando aí, para quem não tem o material, pega o material, vai estar o link aí embaixo. Só tem a parte de matemática da prova, tá? Então, vou tecer meus comentários aqui. Então, vamos lá, pessoal. Correção aí da primeira questão. O valor que corresponde ao resultado correto da expressão numérica. Expressão numérica. E aí, abaixo vem a expressão, né? Então, eu chamo a atenção aqui de vocês da diferença de expressão para equação, né? A equação ela envolve uma incógnita e envolve uma igualdade, que não é o que acontece aqui, né? Então, quando a gente tem um caso de expressão, a gente tem que se atentar para algumas coisas, né? Primeiro, a ordem em que nós vamos resolver. Primeiro, a gente resolve os parênteses. Depois a gente resolve os colchetes. E por último, as chaves.
certo? Essas são as ordens dos fragmentos que a gente vai resolver. E também tem a ordem das operações. Primeiro a gente resolve a potenciação, digamos assim, barra radiciação. Depois a gente resolve a divisão barra multiplicação. E por último, apaguei demais, vou escrever de novo. Ficou feião agora. Não vou apagar mais. Ó. Não, aí você pode voltar. A gente cancela isso. Só voltar. Você tinha de voltar? Aí tu... Não, tá bonzinho. Então, ó, a ordem. A ordem, pessoal, desculpa. Vamos lá. A ordem, primeiro você vai fazer a radiciação barra potenciação. Depois você faz a divisão barra multiplicação. E depois você faz a subtração barra adição. O que essa barra representa? Né? Que tanto faz você fazer uma coisa na outra que algebricamente vai dar a mesma coisa. Tá? Então vamos ao nosso caso concreto aqui, vou fazer de verde para vocês. 13 ao quadrado menos 11 ao quadrado, vou colocar o resultado direto. 169 menos 121. Certo? Convido vocês a fazerem essas contas, tá? Dividido por 12 ao quadrado, que é 144, dividido por 3. Dividido por 10 ao quadrado, que é 100, menos 9 ao quadrado, que é 81, menos 4 ao quadrado, que é 16. Tá? Bom, pensa aqui comigo agora. 169 menos 121. Vou fazer sempre primeira dos parênteses. Como todas são parênteses, então posso começar. 169 menos 121 dá 48. Dividido. 144 dividido por 3. Eu vou fazer aqui, ó. 144 dividido por 3, isso aqui dá 4, sobra 2, 24, 48, 0. Dá 48. Dividido. 100 menos 81 dá 19, 19 menos 16 dá 3. Presta atenção aqui, pessoal. Quanto é 48 dividido por 48? Isso aqui dá 1. 1 dividido por 3 é a mesma coisa que 1/3, que está na nossa letra C de casa. C de casa. Então, o gabarito da questão 1, 1/3, letra C. Ok? Então, vamos nós para a questão 2. Tranquilo? O que vocês acharam? Vamos lá. Questão 2. Um ciclista cumpriu seu trajeto de treinamento com uma velocidade média de 20 km por hora e um tempo de 6 horas e 24 minutos. No dia seguinte, ao voltar, o ciclista cumpriu o mesmo trajeto, isso é importante salientar, né? Ele cumpriu o mesmo trajeto em exatamente 8 horas. Nesse dia, sua velocidade média caiu. Em relação ao treinamento do dia anterior, um valor igual a... Bom, então essa questão, por mais que não esteja explicitamente dizendo, ela é uma questão de proporcionalidade. E aí, quais são as variáveis que a gente tem, né? A gente tem o tempo, a velocidade e o espaço. Ou a trajetória, enfim, né?
Dentro desse contexto, levando em consideração que o espaço é o mesmo, e isso está escrito aqui na questão, ele percorreu o mesmo trajeto, velocidade e tempo, a gente pode dizer que são grandezas inversas ou diretamente proporcionais. Pensa comigo, né? Se você vai andar 100 km, e se você faz em, sei lá, 1 hora, de quanto foi a sua velocidade? 100 km por hora, concordo? Se você quiser fazer em menos tempo, vamos supor a metade, 30 minutos, você acha que você vai ter que ser mais rápido ou mais devagar para concluir esse mesmo trajeto? Mais rápido, certo? Então, nesse caso de mesma trajetória, velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Quanto você tem menos tempo, você tem que ter a maior velocidade. E vice-versa. Se você quiser ir mais devagar, ou seja, ter menos velocidade, você vai ter mais tempo. Então, velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Então, pensa aqui comigo. Ó. Vamos lá. Ele faz 20 km por hora em um tempo de 6 horas e 24 minutos. 20 km ele faz em 6 horas e 24 minutos. Quantos quilômetros? 20 km por hora, né? Qual será a velocidade, que também está em km por hora? Que ele faz em 8 horas. Certo? Aqui nós temos duas linhas de ação. Ou a gente coloca o 6,24 em minutos, e aí, consequentemente, você também vai colocar o 8 em minutos, certo? E a gente vai adotar essa estratégia. Ou você pode pensar no seguinte, né? Quanto equivale, em termos decimais, 6,24 horas? Né? Porque pensa aqui comigo, ó, isso aqui 24 minutos corresponde a quantas horas? Né? A gente vê, ó, se você quiser fazer uma regra de 3 simples, eu vou fazer um rascunho aqui. Se você tem que 60 minutos é 1 hora, 24 minutos vai ser x horas. Certo? Se você multiplicar cruzado aqui, você tem 24 dividido por 60 é igual a x. Simplifica isso tudo aqui, ó, por 6, por exemplo. Isso aqui vai dar 4, isso aqui vai dar 10, que é a mesma coisa que 0,4. Então, esse 6,24, você também poderia ter escrito como 6,4 horas. Ok? Mas vamos adotar os minutos. 6 horas e 24 minutos correspondem a quantos minutos no total? Ora, se 6 horas e 24 minutos vão corresponder exatamente ao seguinte. Ó. Se cada hora tem 60 minutos, 6 vezes 60 dá 360. Mais 24, 384 minutos. Ok? Às 8 horas. Se você tem 8 vezes 60, dá 480. Ok? Então, reescrevendo, né, o que a gente tem? Vou pegar em vermelho aqui de novo. Melhor, fazer em verde. O que a gente tem? 20 km por hora correspondem a 384 minutos. X km por hora vão corresponder a 480 minutos. Como a gente viu aqui anteriormente, elas são velocidade e tempo inversamente proporcionais. Certo? Bom, se elas são inversamente proporcionais, vamos manter essa aqui. 20 está para x, assim como, e a gente vai inverter a outra. 480 está para 384. Ok? Resolvendo isso aqui, 20 vezes 384 é igual a 480 vezes x. Passando 480 para baixo.
20 vezes 384 sobre 480 é igual a x. A gente poderia fazer essa conta 20 vezes 384 e depois dividir por 480? Sim, claro que poderíamos. Mas a intenção sempre é a gente minimizar o nosso erro, ou seja, evitar que cometamos erro nas contas, certo? A gente já vai estar cansado, então, uma tensão de prova. Então, vamos ter humildade aqui. Ó. A primeira coisa que a gente vai fazer é cortar os zeros. Ou dividir por 10 em cima e embaixo, tanto faz. Então, ó, agora sobrou o 2 aqui, que a gente divide pelo 48, sobra 24. Então fica uma coisa mais simples a gente dividir 384, eu vou até reescrever aqui embaixo de vermelho, ó. 384 dividido por 24 é igual a x. Se você quiser usar o braço e dividir 384 por 24, você vai conseguir e vai achar o resultado tranquilamente. Só que eu prefiro sempre simplificar a fração antes de fazer a conta. A gente está sempre se corrigindo e a gente percebe que isso é uma forma da gente errar menos em conta. Então pensa só. Pelos critérios de divisibilidade, eu sei que, por exemplo, 384 e 24 são divisíveis por 3. Por quê? Porque a soma dos seus algarismos são divisíveis por 3. Então vou pegar aqui, ó. Quanto é 24 dividido por 3? 8. E 384 por 3 é mais fácil do que você dividir 384 por 24, por exemplo. Isso aqui vai dar 384 por 3 aqui no rascunho. Isso aqui dá 1, 0, 8. 8 dividido por 3 dá 2. Sobra 2, 4, 128. 128 dividido por 8. Eu não sei se ele é divisível por 8, mas ele é divisível por 4. Por quê? Porque quando o número é maior do que 100, você precisa só ver se os dois últimos são divisíveis por 4. Então dá para simplificar mais ainda. O 8 dividido por 4 dá 2. Opa. Tá bom. Aqui dá 2. 128 dividido por 4. 128 dividido por 4. Isso aqui dá 3, sobra nada. 8 por 4 dá 2, 32. Vou reescrever para não ficar confuso. 32 dividido por 2 é igual a x. Essa conta fica tranquila. X vai ser igual a 16. Pessoal, antes de continuar aqui na questão, é importante que você faça esse cálculo da forma que você se sentir mais seguro. Eu costumo dizer para os meus alunos que eu tento cercar o resultado para que a gente não erre. Então, se você acha melhor dividir 384 por 24, você tem que encontrar o mesmo resultado que eu. Vamos ver aqui se não é verdade. Vou pegar outro rascunho. 384 dividido por 24. 38 daria 1. 24 menos. Isso aqui dá 4, 1. 144, que por 24 dá 16 e resto 0. Se você se sentir mais à vontade, tudo bem. Agora, tente não errar em conta, porque a sensação que você tem quando você sabe a questão e erra em conta é ruim. Tá? Então, tente não errar em conta. Bom, então a gente sabe que x é igual a 16. Isso aqui vale 16. Ok? Então vamos lá voltar no comando da questão. Nesse dia, sua velocidade média caiu em relação ao treinamento do dia anterior, um valor igual a... Bom, então qual era o valor anterior do dia anterior? Era 20. E foi para 16, então caiu 4 km por hora, que é o nosso gabarito letra B de bola. Tá? Beleza? Tranquilo? Então essa é a nossa questão 2, né? Vamos lá, questão 3. O preço de um sapato após um aumento de 15% é R$ 109,25.
Se o preço do sapato não tivesse sofrido esse aumento de 15%, mas sim um aumento de 8%, a diferença em reais entre os preços do sapato com cada aumento seria D. Bom, em questões de porcentagem, eu acho que elas se dividem em basicamente dois tipos, né? Ou ela vai ser bem genérica e vai usar as porcentagens, como tem uma questão na prova de analista que a gente vai ver daqui a pouco, que a melhor ferramenta para você resolver é você atribuir um valor, né? Ou ela não vai deixar fazer isso te dando o valor que o produto corresponde, tá? Então é esse caso aqui, ok? Então pensa só comigo. Você sabe quanto é o preço do sapato? Não, então ele pode ser X. Então, se você tem X e tem um aumento de 15%, o que é aumentar 15%? Né? 15% é a mesma coisa que 15 sobre 100 de X. Então, X mais um aumento, tem um aumento, esse mais aqui representa o aumento. Ok? Então, X mais 15% de X vai ter que dar 109,25. Isso é um jeito de você escrever. Ok? Então vamos lá. Bom, quando você soma a fração, o que você tem que fazer? Colocar tudo no mesmo denominador. Certo? Então aqui é 100, aqui é 1 e aqui é 100. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? É importante vocês entenderem que eu estou colocando tudo no denominador 100 porque aqui eu tenho vírgulas. Então, quando ele passar multiplicando, essas vírgulas vão sumir. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? 100x mais 15x é igual a, no caso agora, 10.925. Ok? 100x mais 15x dá 115x é igual a 10925. X vai ser igual. E aí eu vou repetir. E a gente vai cair naquele impasse. Na verdade, não é um impasse, né? Eu considero isso como estilo de resolução. Ou a gente pode ir decompondo tanto o número de cima, que é o numerador, quanto o denominador, e aí encontrar um número fácil de executar a conta, ou a gente pode, pura e simplesmente, colocar a divisão. Certo? Eu prefiro sempre simplificar a fração, porque a cabeça ela é falha, você vai estar cansado e por aí vai. Então eu vou simplificar essa fração de uma maneira um pouco mais simples assim. Eu vou só assim, como eu sei que os números eles terminam em 5, eu sei pelo critério de divisibilidade. Olha, segunda questão diferente que eu estou tocando nesse assunto, né? Então é importante que você saiba os critérios de divisibilidade, pelo menos dos números menores que 10, certo? Então se a gente pegar aqui, ó, 10925 dividido por 5, é mais fácil dividir esse número por 5 do que dividir por 115, concordam? Então isso aqui dá 2, 0, 9 dá 1, sobra 4, 42 dá 8, sobra 2, 25 dá 5. Então isso aqui dá 21,85 e isso aqui, 115 dividido por 5. Estou colocando essas contas aqui, pessoal. Você vê que o professor tem que fazer também, tá? Então, ó, isso aqui por 2 dá 1, 15 dá 3. Sobra nada. 23 é um número primo. Então, para esse x dar um número exato, ou próximo de um número exato, 21,85 tem que ser múltiplo de 23. Agora não tem jeito, né? Vamos ver se dá certo. 2.185 dividido por 23. 218 por 23. Isso aqui dá... Vamos tentar o 9. 9 vezes 23. 27 para 28 dá 1. Vão 2. 18 com 2, 20. Para 21, 1.
115 dividido por 3 dá 5 e sobra nada. Olha que beleza. Então, x é igual a 95. Então, o que é esse x, né? O preço do sapato. Então, a gente sabe que ele custa R$ 95, certo? Bom, mas se ele não tivesse sofrido esse aumento de 15%, e sim um aumento de 8%. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que é aplicar um aumento de 8% num preço de R$ 95? Então, você vai ter 95, que é o preço, mais 8% do próprio 95. Certo? Isso aqui, novamente, a gente poderia igualar os denominadores e por aí vai. Só que é mais fácil, de repente, a gente simplificar essa fração aqui, ó. Se a gente dividir tudo por 5, isso aqui dá 20, isso aqui dá 19. Agora eu vou simplificar essa parte aqui, ó, por 4. Aqui dá 5 e aqui dá 2. Então você tem 95 mais 2 vezes 19 dividido por 5. Isso aqui não tem jeito, né? Essa parte aqui, ó, 2 vezes 19 dividido por 5 é 38 dividido por 5, que a gente vai ter que fazer a conta. 38 dividido por 5 dá 7, sobra 3, 30,30 dá 6, sobra nada. Então, isso aqui dá 7,60. Então, o preço original é 95 mais 7,60. Vulgo 102,60. Então, a gente tem que o preço original é 95. Depois que você dá um aumento de 15%, ele vai para 109,25. E depois que você dá um aumento de 8% do preço original, ele vai para 102,60. Ok? Então, vamos ver o comando. A diferença em reais entre os preços do sapato com cada aumento seria... Bom, então você tem que pegar aqui, ó, 109,25, que é o aumento de 15%, né? E subtrair de 102,60, que é o aumento com 8%. Ok? Então, vamos lá. 5 menos 0, 5. Isso aqui dá... Pede emprestado, 12. 6. Isso aqui vira 8. 8 menos 2, 6. 6,65 é a diferença. E a gente tem esse valor na nossa letra E. Gabarito, letra E, 6,65. Tudo bem? Tranquilo? Essa questão, eu considero ela talvez mais trabalhosa do que difícil, né? Fala, galera. Então vamos lá, questão 4 da prova de técnico judiciário do TRT 11ª Região. Na festa de fim de ano de uma empresa estavam presentes X pessoas. Para agradar os participantes foram encomendados docinhos especiais. A ideia era dar 7 docinhos para cada pessoa presente, mas verificou-se que faltariam 19 docinhos. Se fossem dados 6 docinhos para cada pessoa, sobrariam 98 docinhos. O número de docinhos que haviam sido encomendados para essa festa era igual a... Bom, então vamos lá, pessoal. Se a gente tiver aqui, por exemplo, a nossa situação 1. Certo? Na situação 1, você tem que 7 vezes o número de pessoas, vai faltar 19 docinhos. Então, esse é igual ao nosso número de docinhos. Ok? Pensa na nossa situação 2. Situação 2. Se você tivesse 6 para cada pessoa, iriam sobrar 98. Certo? Mas o que é fixo nessa questão? É o número de docinhos. Certo? Então a gente pode dizer que isso aqui, como os docinhos são iguais, né? A gente vai ter também, vou colocar aqui em verde, que 7x menos 19
vai ser igual a 6x mais 98. Concorda? Passando 6x para um lado e o 19 para o outro, a gente tem que 7x menos 6x é igual a 98 mais 19. X vai ser igual a 98 mais 19. Isso aqui dá 17, vai 1, 10, 11. 117. Então, o número de pessoas presentes na festa é 117. Só que ele quer o número de docinhos. Bom, se a gente sabe que o número de pessoas é 117, a gente pode pegar qualquer uma das equações. Vamos pegar essa aqui, por exemplo. Então, 6 vezes 117 mais 98 vai ser igual aos docinhos. Ok? 117 vezes 6, vou aproveitar isso aqui, ó, dá 42, vão 4. 6 mais 4, 10, vai 1. 6, 702. 702 mais 98. Isso aqui dá 800, que é o número de docinhos. E a gente tem o 800 aqui na nossa letra A de amor. Então, o gabarito da questão 4, letra A, 800. Beleza? Considera essa questão aí tranquila, tá? Em relação à prova como um todo. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí. Vamos lá para a questão 5. Essa questão 5, dentre as 8 que caíram na prova, eu considero ela talvez a mais difícil, né? E por que ela é difícil? Porque ela começa a misturar fração de fração. Não que ela seja difícil no seu intrínseco, assim, né? Porque é de um conteúdo já sabido, frações, porcentagem, por aí vai. Valor, na verdade não tem nem porcentagem. Fração e por aí vai. Mas acontece que quando começa a cair fração de fração, o aluno tende a se complicar, tá? Então vamos lá. Do seu salário líquido, Raimundo separa 1/3 para pagar os gastos com moradia. Para alimentação, Raimundo separa 2/5 do restante do dinheiro. Exatamente 1/3 do que restou, após os gastos com moradia e alimentação, Raimundo deposita em uma conta de investimento que nesse mês recebeu como depósito a quantia de R$ 780. Nesse mês, a quantia do salário que Raimundo separou para moradia e alimentação somadas foi igual a... Bom, então a gente não sabe como é o salário do Raimundo e as opções elas estão trabalhando com valores, então não dá para a gente atribuir um valor qualquer para o salário. Então, nesses casos, a gente tem que fazer normalmente. Então, pensa aqui, ó, com moradia, ele gastou 1/3 do salário. Vamos supor que o salário dele valha X, ok? Agora pensa comigo. Para alimentação, ele gastou 2/5 do restante. Quanto é o restante? Se ele tinha o todo do salário, corresponde sempre à fração inteira, né? Então é como se ele tivesse 1/3 menos 1/3 que ele gastou com a moradia, que vai dar 2/3. Então, com a alimentação, ele gastou 2/5 do restante. Quanto é o restante? 2/3 do todo. Isso aqui dá 4/15 de X. Nesse momento, o que eu costumo fazer, e aconselho de coração que todos vocês façam, quando a gente está trabalhando com as frações, é muito mais fácil que a gente coloque todo mundo no mesmo denominador, e eu já explico por quê. Porque na hora de você somar ou subtrair, ou ver o que falta, é mais fácil. Então, por mais que eu saiba que ele tenha um gasto que ele tenha gasto com do seu salário 1/3 com moradia, uma fração equivalente a 1/3, para ter o mesmo denominador 15, seria quem? O que você faz com 3 para chegar no 15? Multiplica por 5. O que você tem que fazer com 1? Multiplicar por 5 também. Então, uma fração equivalente seria 5/15 de X. Então, resumindo aqui a história, por enquanto, ele gasta com moradia
5/15 de x e com alimentação 4/15 de x. Ok? Por enquanto é isso que a gente tem. Exatamente 1/3 do que restou. Ora, se ele gasta 5/15 com moradia e ele gasta 4/15 com alimentação, se você somar alimentação e moradia, dá quanto? Fazendo em verde aqui, ó. 4/15 mais 5/15, tá aí a importância de você colocar sempre no mesmo denominador, né? É só você somar em cima e embaixo que dá 9/15. Ok? Então o restante vai ser quanto? O todo menos 9/15. Óbvio que isso aqui é de x, né? Então isso aqui vai ser 6/15. Ok? Então esse é o restante que a gente vai tirar 1/3 para usar no investimento. Então vamos lá para a próxima página. Quanto que vai ser 1/3 de 6/15? Se você simplificar essa fração aqui, ó, por 3 dá 2. Isso aqui é 2/15. E isso ele disse que era igual a R$ 780. Bom, então a gente sabe que 2/15 de x vale R$ 280. A gente também pode saber que 1/15 de x vai valer quanto? É exatamente a metade, né? Porque 1/15 é a metade de 2/15. Então, quando você pega 780 dividido por 2, dá 390. Então, a gente sabe que 1/15 corresponde a R$ 390. A 15ª parte do salário, que esse x é o salário, vale R$ 390. Então, quanto vai valer o salário todo? Né? É só você pegar 390 e multiplicar por 15. Então, o salário todo, óbvio que eu, por enquanto, ainda não foi nem no comando da questão para saber o que ele quer realmente. Mas como a gente está estudando também, vale a pena pensar assim. 390 vezes 15, isso aqui dá 0. 9 vezes 15, 45, vão 4. 15, 19. 390. Isso aqui dá 0, 15, 18, vai 1. 4, 5. 5.850 seria o salário todo. Bom, agora eu estou com a faca, o queijo e tudo na mão, só vamos lá ler o comando. Nesse mês, a quantia do salário Raimundo que separou para moradia e alimentação somadas foi igual a... Então, ele quer saber 9/15, alimentação e moradia somada. Se a gente sabe quanto vale 1/15, é só pegar esse 1/15 e multiplicar por 9, que você encontra 9/15. Então, vamos lá. 1/15 é 390. 390 vezes 9. Isso aqui dá 0. 81 vão 8. 27. 3 vezes 9, 27. Com 8, 35. 3.510. Ok? Então, o gabarito da nossa questão é letra D. De dado. Alimentação mais moradia dá 9/15. Por isso que eu multipliquei por 9. Eu peguei 1/15 e multipliquei por 9 para encontrar 9/15. Então, eu reitero a importância de você colocar sempre com o mesmo denominador, a parte de baixo da fração sempre igual, para que você faça operações de soma, subtração, sem ter que toda hora fazer o MMC, para poder somar a fração. Tudo bem? Tranquilo? Essa eu considerei talvez a questão mais difícil da prova de técnico do TRT-11, justamente porque pega a fração da fração, e talvez o aluno ainda não tenha o certo domínio assim, da teoria para poder executar. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá para a questão 6. A questão 6 ela é de lógica
pura e simplesmente, né? Então, vira e mexe, a FCC aparece com essas questões que não apareciam muito há uns anos atrás, já 2013, 2014, não costumava aparecer. Isso é um formato de questão mais de FGV e por aí vai. Mas de uns tempos para cá elas têm aparecido. Então, tanto as negações quanto as equivalências, vale a pena o aluno, eu como professor até acho ruim falar isso, mas vale a pena o aluno decorar. Não porque decorar é a melhor maneira, mas como a gente está numa prova, você de repente ter um gatilho ali para fazer uma questão mais rápida, vale a pena. E se você tiver essa pequena decoreba, você faz a questão em 5 segundos. Tudo bem? Então vamos lá. A frase que corresponde à negação, eu quero negação lógica. Reitero aqui que negação é tão importante quanto a equivalência lógica, né? Então, você ter uma negação lógica é você negar a tabela verdade de uma proposição lógica composta. Então, tudo que é verdadeiro passa a ser falso e tudo que é falso passa a ser verdadeiro. Então, se você montasse a tabela lógica de todas essas opções aqui, você chegaria ao mesmo resultado também. Só que se você soubesse qual o gatilho para negação, você faria isso aqui rapidamente e ganharia tempo com isso. Então, eu acho que é importante. Inclusive, no meu projeto de dicas de matemática, tem uma dica super quente e importante em relação à negação lógica. Então, vamos lá. A afirmação é a seguinte: se o número de docinhos encomendados não foi o suficiente, então a festa não acabou bem. Então, a primeira, isso aqui é uma condicional, né? Se, então, essa aqui é a primeira e essa aqui é a segunda. Ok? Então, como é que a gente nega uma condicional? Primeiro, a gente troca o se, então, pelo conectivo e. Só sabendo disso aí, a gente já eliminaria a letra A, a letra C e a letra D, porque todas são condicionais também. Ok? Então, com uma decoreba simples, você já ficaria entre duas, por exemplo. Na hora de chutar, na hora do aperto, isso faz diferença. Tá? Você troca a condicional pelo conectivo e depois você usa o mnemônico que é muito cobrado do mané. O que você faz com o mané? Você mantém a primeira e nega a segunda. Então a primeira você mantém, então a frase vai ficar assim, ó. O número de docinhos não foi o suficiente, você mantém a primeira, troca o se então pelo e, vai ficar e nega o segundo. Você mantém a primeira e nega o segundo. Como é que você nega a festa não acabou bem? É só você tirar o não. Então, a festa acabou bem. Então, o número de docinhos encomendados não foi o suficiente e a festa não acabou bem. E é isso que a gente encontra na nossa letra B de bola. Tá? Então, uma questão super fácil, super tranquila. A galera que realmente não tem esse conhecimento vai ter mais tempo, porque vai ter que construir tabela verdade de todas as assertivas, isso dá trabalho. Então é bom ter esse gatilho para você ganhar tempo e ganhar confiança também. Com o tempo você vai treinando e vai chegar à conclusão. Beleza? Tranquilo? Show! Vamos lá, questão 7. Essa questão 7, quando eu separo questões por assunto, eu costumo dizer que essa questão 7, ela fica naquele bloco de questões FCC. Porque você não consegue separar ela por assunto. Ela não é de proporcionalidade, ela não é de teoria dos conjuntos, ela não é de proposições lógicas, entenderam? Ela não é de porcentagem, e por aí vai. Ela é uma questão para você raciocinar logicamente. Ela vai de encontro ao que eu falei lá na primeira questão da banca algébrica, por aí vai. Aqui você vai fazer contas, mas contas razoavelmente pequenas e fáceis, mas o mais importante é você raciocinar. A gente vai ver uma questão também muito bacana que tem lá na prova de analista, que também é um pouco parecido com isso aqui, na questão do raciocínio. Tá?
Então, quando eu divido as questões por assunto, isso aqui é o que eu coloco no meu bloco lá de questões FCC. São as questões que aparecem rotineiramente, mas que a gente não consegue pré-definir, né? Então vamos lá, ó, questão 7. O início de uma corrida de percurso longo é realizado com 125 atletas. Após 1 hora de prova, o atleta João Carlos ocupa a 39ª posição dentre 83 atletas que ainda participam da prova. Na segunda e última hora dessa corrida, aconteceram apenas 4 fatos que são relatados a seguir na mesma ordem em que ocorreram. Então vamos lá. Ó, primeiro, ele é o 39º de 83. Então, quando começa, ele é o 39 de 83. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que acontece. 18 atletas que estão à frente de João Carlos desistem da prova. Ora, se 18 atletas desistem da prova, ele vai ficar em que colocação? Se ele era o 39º e passou o 18º, passou 18, né? Ou 18 saíram, 39 menos 18 dá 21. Então ele passa a ser 21 de 83 menos 18 também. Isso aqui dá 5, 7 menos 1, 6. Ele passou a ser o 21º de 65, ok? Próximo evento. 7 atletas que até então estavam atrás dele, de João Carlos, o ultrapassam. Ora, então eu chamo a atenção que continua tendo 65 atletas. Só que 7 atletas o passam. Então ele passa a ser o 28 de 65. Ok? 13 atletas que estavam atrás de João desistem. Então ele continua sendo o 28. Quantos desistiram? 13. 65 menos 13. 2. 52. Perdão. Ele é o 28 de 52, perdão. Por último, perto da chegada, João Carlos ultrapassa 3 atletas. Então ele vai continuar tendo 52. Só que ele ultrapassando 3, 28 menos 3, 25. Esse é o cenário final. Ele é o 25 de 52. Tudo bem? Agora vamos ver o comando. O número de atletas que chegaram depois de João Carlos nessa prova superou o número daqueles que chegaram antes em... Bom, pensa aqui comigo. Ó. Você tem uma quantidade de atletas, você tem ele, e você tem outra quantidade aqui depois. Que você sabe que totalizam 52. Como ele é o 25, quantos chegaram na frente dele? 24, concordam? Ora, se você tem um total 52, 24 chegaram antes, tem ele, quantos chegaram depois? 52 menos 25 vai dar quanto? 27. Então, agora respondendo ao comando da questão. O número de atletas que chegaram depois superou os que chegaram antes em... Ora, 27 menos 24 dá 3. Que é o que a gente tem na nossa letra D de dado. Ok? Então, pessoal, saliento aqui uma coisa que eu considero muito importante. Você pode até fazer a questão. Então, toma cuidado com o comando. Responde o que ele quer. Ele quer a diferença entre um e outro. Então, é 27 menos 24. Os que chegaram depois, menos os que chegaram antes. Beleza? Tranquilo? 7ª questão, 8ª questão agora. Questão clássica de teoria dos conjuntos. Tá? Uma questão super tranquila. Caiu uma parecida na prova de analista, que a gente vai corrigir daqui a pouco.
mas uma questão que eu considero razoavelmente tranquila, mas que é importante o aluno saber a teoria dos conjuntos. Então vamos lá. Uma construtora convoca interessados em vagas de pedreiros e de carpinteiros. No dia de apresentação, das 191 pessoas que se interessaram, 113 disseram serem aptas para a função de pedreiro e 144 disseram aptas para a função de carpinteiro. A construtora contratou apenas as pessoas que se declararam aptas em apenas uma das funções. Agindo dessa maneira, o número de carpinteiros que a construtora contratou a mais do que o número de pedreiros foi igual a. Então, esse comando também é importante. O número de carpinteiros que a construtora contratou a mais do que o número de pedreiros. Bom, então vamos lá. Vou fazer aqui em azul os meus pedreiros e em vermelho os carpinteiros. Bom, se você somar 113 com 144, não dá 191, certo? Então, o que isso quer dizer? Que existem pessoas que são aptas tanto para uma função quanto para outra. Então, ele precisa ficar nesse meio aqui, ó. Que eu não sei quantas são, então eu vou chamar de X. Ok? Então, pensa aqui comigo, ó. Se eu tenho 113 aptas para pedreiro e eu já tenho X aqui, você concorda comigo que isso aqui vai ser 113 menos X? Analogamente, se eu tenho 144 aptas a serem carpinteiras, isso aqui vai ser 144 menos X. Porque eu não sei quanto vale isso aqui. E eu sei que o meu total tem que ser 191. Ok? Então vamos lá. Ó. Vamos montar aqui. Ó. 113 menos X mais X, que é o que está no meio, mais 144 menos X é igual a 191. Ok? Bom, menos X com mais X, 0. Então, isso aqui vai ficar menos X. 113 mais 144. 113 mais 144. Aqui dá 7, 5, 2. 257 menos X é igual a 191. Vou passar o X para um lado e o 191 para o outro. 257 menos 191 vai ser igual ao X. 257 menos 191. 7 menos 1 dá 6. Isso aqui dá 15. 15 menos 9, 6. Então, x é igual a 66. Ok? Então, o que esse x representa? São as pessoas que estão aptas tanto para o serviço de pedreiro quanto para o serviço de carpinteiro. Então, o x vale 66. Então, quantos são pedreiros? 113 menos 66. 13 menos 6 dá 7. Aqui vira 0. 47. Então, 47 são os pedreiros. Os carpinteiros. 144 menos 66. Isso aqui dá 8. Isso aqui vira 3. 78. Bom, então a gente sabe. E outra coisa, questões envolvendo teoria dos conjuntos, pega e faz essa soma aqui, ó, não custa nada. Vamos ver, ó, aqui no rascunho. 47 mais 66 mais 78. Isso aqui dá quanto? 6 mais 8, 14. Com 7, 21, vai 2. 6 com 6, 12. Com 7, 191, que era o que eu tinha como total. Então, a princípio, minhas contas estão certas. Eu vou acertar a questão independente do comando. Vamos lá. O número de carpinteiros que a construtora contratou a mais que o número de pedreiros. Então, é só você pegar 78 menos 47. 8 menos 7 dá 1. 31.
Então o gabarito da última questão é 31. Tranquilo? Aí, agora para você querer matar o mundo, né? Independente de quanto fosse o valor do x, pensa aqui no número de carpinteiros. Se o x fosse, óbvio que precisa ser um número menor que 144, mas imagina que o x desse 10, ok? Então a gente teria que o número de carpinteiros seria 144 menos 10, que dá 134, ok? Pensa agora no número de pedreiros. Eu vou ter 113 menos 10, porque o x é o mesmo. Então teria 103. Quanto dá 134 menos 103? 31. O que eu quero dizer com vocês com isso? Que independente de quantos forem a interseção, se você está subtraindo de um lado e subtraindo do outro, pouco importa quanto vai ser esse valor. O que importa realmente é o que é só carpinteiro com o que é só pedreiro. Então você poderia ter subtraído desde o começo 144 por 113, que daí o mesmo 31, que é o gabarito da questão. Ok? O que eu estou querendo te dizer com isso? Que pouco importa quanto vale a interseção nesse caso concreto. Óbvio que na prova, até eu quando fiz essa questão, a gente tem que ter sempre o máximo de humildade possível e a gente vai construir para ver se as coisas vão bater e por aí vai. Ok? Porque o que diferenciaria, em tese, poderia ser esse número que está na interseção. Mas que não é o caso, porque você subtrai de um lado, subtrai do outro, então ele pouco importa qual que seja. Se você assim está com um pouco de dificuldade em entender, arbitrar qualquer valor, né? Óbvio que esse valor precisa ser menor que 113 para que isso tudo faça sentido. Beleza? Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado aí da correção das questões. Eu fiz com muito carinho, pensando em vocês. Eu tentei ser o mais didático possível. Se vocês quiserem deixar comentário, curtir, compartilhar com seus amigos, tá? Beleza? Então eu venho agora com a correção da prova de analista judiciário da prova do TRT 11. Tranquilo? Valeu, obrigado.